Agora, fiquei aqui te ouvindo, pensando, né? Eles, pelo que você está narrando, a gente tem uma preocupação latente, uma preocupação que é coletiva, a gente tem uma vontade de agir, que a pesquisa vai demonstrando, mas como é que os jovens, na pesquisa, nessa escuta, demonstram, enfim, essa disposição para transformar esse desejo numa ação concreta? Isso aparece na pesquisa? Como é que eles se posicionaram em relação às ações? Quando nós pensamos essa pesquisa, nós pensamos que queríamos muito que as informações que nós obtivéssemos, elas dessem a possibilidade de trazer essas vozes jovens, em primeiro lugar. Segundo, a gente queria que eles falassem sobre o que eles sabem, já falamos um pouco sobre isso, mas também o que eles sentem, já falamos um pouco sobre isso, e o que eles fazem, era o terceiro elemento que você está abordando agora. E aí foi extremamente preocupante, porque eu trago aqui 2 dados para vocês que estão nos escutando. O primeiro é que, quando perguntamos o que vocês fazem, né, para lidar com essa crise, né, aí quase todos falaram: eu economizo água no banho, eu procuro fazer a coleta seletiva do lixo, eu falo para os meus pais, não pode misturar plástico com comida, mas logo em seguida eles falavam, mas isso não é nada, isso não serve para nada, isso não vai ajudar em nada. Isso foi muito contundente para a gente, porque fala um pouco da impotência, né, que as pessoas sentem diante de uma crise planetária. E isso faz parte da educação ambiental que precisa ser feita. É claro que economizar água, fazer a coleta seletiva, falar para os adultos, olha, não pode, porque são as crianças que mais transmitem essa preocupação e vão controlar os pais quando misturam o lixo. Achar que isso não é nada precisa ser combatido, porque é muito. Eles estão mostrando que não só estão preocupados, estão fazendo alguma coisa. Eles têm que acreditar que eles estão fazendo alguma coisa que contribui para mitigar essa crise climática de alguma forma. E o segundo ponto, que para a gente foi muito preocupante, é que somente 6 adolescentes, entre 200, participaram de algum projeto na escola, e todos na escola, isso é importante, somente 6, mas todos na escola. Projetos de pesquisa sobre mudanças climáticas ou algumas atividades nas escolas para falar sobre isso. Eu acredito que isso tem aumentado um pouquinho agora com a proximidade da COP. Eu mesma estou indo em muitas escolas e trabalhando com esse assunto em algumas escolas. E outros devem estar fazendo isso também, mas a verdade é que eles não têm essa conexão. Vários falaram que gostariam, tinham muita vontade de participar, mas não sabiam como, não sabiam onde estavam esses projetos, movimentos sociais, não tinham a menor ideia. E aqui a gente volta também um pouco àquela questão mais de por que as vozes e as ações dos jovens não aparecem, né, nessas pesquisas todas, né, porque existe ainda, historicamente, uma postura muito adultocêntrica, né, que só foi contestada, né, quando assumimos aí um referencial de direitos da criança e do adolescente com a Convenção dos Direitos da Criança em 1989 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, com a ideia do direito à participação. Esse direito à participação social foi muito mal compreendido, como se fosse assim, agora podem fazer tudo? Não precisam ajudar em casa? Isso não, faz o que quer? Como nós vamos disciplinar essas crianças? É uma questão que eu não estou desvalorizando, porque ela é real. É uma mudança de paradigma muito grande. Isso, claro que acontece também com preocupação nas escolas, né? Que como é que se educa? O que está se contestando no adultocentrismo é uma postura autoritária e até violenta de estar disciplinando a criança, né, numa era em que a criança tem formação
acesso a muitas outras formas de informação pela internet, etc. E que a criança, ela é muito estimulada, são poucas crianças em geral nas famílias, e elas dialogam, muito cedo elas se expressam, muito mais livremente do que no passado. Mas os adolescentes e jovens que participam, e nós temos estudado isso a fundo, nacional e internacionalmente, esses que estão nos movimentos sociais, esses que estão nos conselhos de direitos, participando com voz ativa, eles sempre falam que encontram muita barreira para se expressarem e constantemente são lembrados que não viveram ainda, que não sabem nada, que não precisam ficar falando porque não sabem, quando, na verdade, nossos estudos no próprio conselho, nos conselhos de direitos da criança e do adolescente, os adolescentes acabam conhecendo as leis melhor que muitos conselheiros adultos. E por quê? Porque estão lá, porque estudaram, porque bate na própria pele, no próprio interesse deles, né? Então, essa mudança, ela é uma mudança mais no sentido da importância do respeito às vozes. E, no final das contas, quem vai herdar essa herança do hoje, da crise climática, não somos nós adultos. Nós partiremos. Serão aqueles que estão criança hoje, aqueles que nós temos a responsabilidade, o compromisso de estar educando hoje e os que virão ainda nas próximas gerações, né? Então, é mais nesse sentido da gente também rever esse tipo de postura e abrir espaços, apoiar essas crianças, adolescentes e jovens nas possibilidades de que elas possam ser mais participativas nessas questões de crises e de mudanças climáticas, que não precisa ser ansiedade que imobiliza, ela pode ser uma ansiedade real, porque temos problemas e temos o que fazer. Os cientistas estão apoiando, apostando e divulgando muitas formas para que o aumento da temperatura não chegue a 2 graus, porque isso vai ser extremamente grave para o nosso planeta. Tem muitas coisas que podem ser feitas e a gente não deve pensar que isso tem que estar na mão dos presidentes, dos chefes de Estado só. É claro que eles têm uma responsabilidade maior, mas eles precisam ser informados e pressionados por nós. E, sobretudo, com a participação da população infantil e juvenil. Rayana? Muito bem, Irene. A gente está chegando, você falou, né, da realização da COP, agora COP30 em novembro, em Belém do Pará. Queria que você comentasse um pouquinho, tendo esse evento também como uma oportunidade, mas como é que os resultados da pesquisa podem apoiar as discussões que vão ser realizadas no âmbito desse evento, mas também discussões que acontecem no âmbito da formulação das políticas públicas de modo geral, né, nas cidades. Então, nós vamos estar lá, viu? Nós já estou indo para Belém a semana que vem, já com o primeiro evento, para a gente já estar mobilizando os nossos parceiros lá em Belém. Vai ser bem bonito com a Universidade Federal do Pará, muitos parceiros de organizações e secretarias, jovens participando. E aí nós vamos estar compartilhando, e eu acho que eu sintetizo assim, Rayana, para todo mundo que está nos escutando, as lições mais importantes que nós aprendemos, que nós vamos estar partilhando lá também. Primeiro, a questão das mudanças climáticas importa à população infantil e juvenil. Não é verdade que eles não se importem. 2, infelizmente, a maior parte deles mostrou um conhecimento limitado sobre a mesma. O que nós podemos fazer para mudar isso? Todos nós juntos, inclusive os jovens e talvez até principalmente os jovens, porque eles vão saber comunicar com outros jovens e com as crianças melhor do que nós, e se eles estiverem bem preparados. Terceiro, a grande maioria não tem conexão com qualquer iniciativa, curso, projeto sobre o assunto, né? E eles gostariam de fazer alguma coisa, mas não sabem como. Então, como é que nós podemos apoiá-los nesse sentido? Nós vamos levar essas mensagens e vamos estar provocando as pessoas de todas as gerações que estiverem presentes conosco a pensar o que podemos fazer, né, para que essas questões que apareceram possam ajudar numa pauta do que podemos fazer, Rayana.